Fantasmas. Vamos falar sobre fantasma e demistificar os mitos que as pessoas têm sobre fantasmas. Um estudo intensivo no mundo dos fantasmas e seus efeitos adversos na espécie humana e como se proteger deles. A palavra fantasma é sem dúvida um dos termos mais pesquisados na internet e a maioria das vezes só fala sobre eles, quer dizer, mostram hauntings, que são assombrações, mas não explica de modo intensivo quem são ou quem não são fantasmas. Tem sido objeto de especulações há milênios. Eles existem? Em caso afirmativo, como são? Como as pessoas se tornam fantasma depois que morrem? Nessa sessão, a Fundação Espiritual fornece uma visão aprofundada obtida através da pesquisa espiritual sobre vários aspectos das energias negativas, desde o fantasma comum até o poderoso sutil feiticeiro, que também pode ser o magos negros, também conhecido como mantri. O mundo dos fantasmas está ao nosso redor e eles podem nos afetar de várias maneiras. Talvez uma das principais razões pelas quais elas afetam ou possuem uma pessoa seja a satisfação de seus desejos através desse indivíduo. No entanto, à medida que subimos mais na hierarquia das energias negativas, trata-se de exercer o poder sobre a sociedade. Mentira, essas aí são demônios. Até agora eu entendi, eu aceitei, mas essas que têm mais poderes e que afetam a sociedade e que faz mais dano são os demônios. A não ser que aquele fantasma decidiu trabalhar para o Lúcifer. As energias negativas atingem seus objetivos por meio de uma hierarquia de poder complexa e bem organizada, semelhante à da máfia. A máfia cosmológica. E quem está por trás disso tudo, senão o grande bicho, né? E por que culpar os cachorros que estão sofrendo lá, que é uma parte nossa que é o corpo sutil? Por que culpá-los? O corpo sutil humano. Culpa os mestres que estão lá, que não dão nenhuma escolha, a não ser você ou trabalha para eles e se transforma em um monstro, demônio, ou você fica lá penando e sofrendo. E por serem sutis por natureza, quase sempre passam despercebidas e sem oposição. A prática espiritual regular é a única maneira de se proteger do lado sombrio da dimensão espiritual. O objetivo dessa sessão não é assustar nossos leitores, mas educá-los sobre o mundo dos fantasmas, energias negativas e como eles afetam nossas vidas. Isso aqui já não é mais fantasma, isso aqui é um monstro, um demônio. Isso aqui também são criaturas das trevas, não muito a ver com os humanos. Porque são fantasmas e como a pessoa se torna uma. O que são fantasmas? Quando uma pessoa morre, apenas seu corpo denso, material, deixa de existir. Todo mundo já sabe disso. Seu corpo sutil, consistindo da mente, subconsciente, intelecto, ego e alma, isso é, menos o corpo físico, no entanto, continua a existir e se move para as outras regiões do universo. Consulta a pintura abaixo. Isso aqui já estou farta de mostrar isso também. Alguns desses corpos sutis se tornam fantasmas. Os fantasmas, por definição, atendem a todos os seguintes critérios. Eles são corpos sutis astrais. Eles pertencem à região Nether do umbral, ou uma das 7 regiões do inferno fatal, mas também são encontrados na região da Terra Bullock, porque eles podem se deslocar de uma área a outra de mundos paralelos. Isso ocorre porque fantasmas das regiões mais sutis do universo podem viajar para os mais
os mais nojentos, viajar para os mais densos como a terra à vontade. Eles não existem nos planos positivos do universo, isto é, o céu, Swarga e acima. Existir existe, mas o problema é que quando a pessoa chega no inferno, ela se transforma literalmente. Se você for para o inferno, você automaticamente se transforma. E não é uma visão muito boa, não. Eles têm desejos não realizados, como desejos por sexo, álcool, coisa que só pode experimentar através de um corpo físico, vingança, etc. Eles obtêm prazer de exercer controle sobre o ordenamento mental humanos e outros corpos sutis. Seu objetivo geral está alinhado com a injustiça na sociedade. Mentira! Isso aí são os demônios, o idiota. Esses idiotas aqui, em fato, são louvadores de demônios. O corpo sutil de uma pessoa após a morte física é definido como um fantasma, se suas características e intenções coincidirem com as anteriores. Não existe um processo especial como o qual eles passam para se tornar um fantasma. É só ir para lá para baixo e eles te tornam nisso, principalmente quando eles te castiga tanto e eles fazem um trato contigo, ou vocês trabalham para ele ou vocês sofrem. Então quando você quer trabalhar para eles, você se torna um monstro. Esse corpo sutil aqui se torna um monstro. Isso aqui também pode ser um diabo, um demônio, e não necessariamente um corpo sutil de uma pessoa humana. O corpo eterial, astral, transforma-se em uma forma negra e torna-se um fantasma. Nem sempre. Muitas vezes aqui são um esmago negro. Isso acontece progressivamente como quando o corpo sutil, astral, quer preencher seus desejos e intenções negativas. Não é verdade. A cor do fantasma está preta porque seu corpo sutil inteiro está imerso em energias negativas. Aí torna-se preto. Não acredito. A alma do fantasma está completamente coberta por energias negativas, por componentes de energia negativa. E o componente básico está coberta por energias negativas, sutis básicas, componentes. E essa energia totalmente cancelada, coberta, como se diz, escondida. Não é verdade, eu não acredito. O que decide para onde vamos e o que nos tornamos após a morte? Quando morremos, nosso curso no pós-vida é decidido por vários fatores. Esses fatores incluem o número e o tipo de impressões criadas na mente subconsciente, dependendo de como vivemos nossas vidas. Consulte o artigo sobre as impressões em nossa mente, que decidem nossa natureza e personalidade básicas. Nosso ego. A palavra ego é usada em um contexto espiritual aqui. Além de seu uso cotidiano como autoestima, e autoestima também inclui a atitude de dualidade com Deus. Dualidade significa pensar em si mesmo como tendo uma existência separada de Deus. O ego é uma função da extensão em que nós identificamos com nossos 5 sentidos, mente e intelecto, em vez de nos identificarmos com a alma ou com Deus dentro de nós.
Para que se identificar com a alma se você disse que fica toda cheia de energias negativas? Então qual é o sentido de se identificar com a mesma? Mas eu não acho que a alma fica assim, aquele lá é demônio. E o ego às vezes nos salva de ser abusados por esses demônios da matriz. O tipo de ações feitas durante a nossa vida, a extensão e o tipo de prática espiritual que havíamos empreendido durante a nossa vida. Nosso destino não quer dizer o quê? Que se eles decidirem que a gente deve virar um demônio, então viraremos, né? Mesmo se não fôssemos tão ruim assim nessa vida. O tipo de morte natural e pacífica, violenta, ocidental. Nada a ver. Algumas pessoas até morreram naturalmente e a casa fica assombrada. Então nada a ver, é mentira. Tipo de funeral. Como a pessoa é tratada depois do funeral. Os rituais conforme a ciência espiritual realizada por nossos descendentes após a nossa morte para nos ajudar em nossa vida após a morte. Eu não acho que faz muitas diferenças. Quem provavelmente se tornará fantasma? As pessoas provavelmente se tornarão fantasma após a morte quando elas têm muitos desejos não realizados, muitos defeitos de personalidade como raiva, medo, ganância, muitas impressões negativas na mente, uma grande quantidade de ego. Eles prejudicaram os outros e têm a natureza básica de prejudicar os outros. Faltam a prática espiritual que consiste em um nível progressivo de reedição do corpo e do intelecto da mente feito com a intenção da realização de Deus. Somente pessoas que atingiram o nível espiritual de 50% possuem ego baixo. Eles querem o ego baixo, porque só assim eles vão nos possuir, nos dominar até mais. E quando eles falam assim, precisa ter requisitos para ser salvo e não virar ghost, fantasma, é porque eles têm uma hierarquia composta de elitismo, de fascismo e elitismo, entendeu? Como aqui na terra, assim seja no inferno, porque o que? Aqui também eles têm uma caste, essa diferença de caste, de classe social. E quando morre também tem, então como é que esses povos vão se salvar assim? Sem amor, sem compreensão, sem caridade, sem bondade, sem compreensão. Então, isso aqui é tudo baseado em religião, é baseado em louvação ao demônio, ao diabo, e eu não vou cair nessa. Possui ego, porque o mundo do Deus Supremo não discrimina nada, ninguém e nada. Não importa se você tem um nível espiritual de 10, de 5 ou de 100. Possuem ego baixo, são capazes de prosseguir para as regiões mais altas do céu. E lembrando, ressaltando que esse negócio aí de céu, planos astrais mais altos, mais elevados, isso mais baixos, são governados por uma só constituição, uma só hierarquia de entidades luciferianas, que também pode aparecer como anjo, que são androides, são um pouco orgânicos e um pouco de máquinas. E esses mestres ascensos também são todos chamados de arcontes. E eles não são nada do que muitos babacas aqui pensam que eles são. E basicamente quem governa essas áreas aí do astral também. Olha aí, eles fazendo minha voz já mudar para eu não falar. Quem governa essas áreas lá em cima também governa a área do meio, que está a terra, e a área de baixo, que é o Netherworld. Netherworld é o abismo, ok? Então, os mais baixos são capazes de prosseguir para as regiões mais altas do céu e além, e não se tornam fantasma. Bull crapman, porcaria de mentira. O resto da humanidade, quando elas morrem, se encontra nas regiões do mundo inferior e do inferno.
seu pai e seu avô que vão para lá. Eu não. A maioria dos corpos sutis nas regiões Nether é altamente provável que se tornem fantasmas. Todos os corpos sutis do inferno são fantasmas. Por que, idiota? Porque essa parte nossa aqui não é bem o que nós somos. Esse corpo sutil foi feito por Lucifer, foi criado por ele já para absorver todos os desejos, o que as religiões chamam de pecados, entre aspas, certo? A propósito, já foi um plano a propósito para a gente acabar o quê? No inferno depois da morte. Mas o que nós devemos fazer é não se associar, não se identificar com este corpo sutil, e sim com a nossa alma que está dentro do nosso coração e também com a nossa consciência divina, e não com esse corpo e nem com os desses dois corpos, o astral e o físico. E se você poder fazer isto, você não vai ter problema nenhum, porque assim que você notar que você não é esse corpo, você, uma partinha sequer que ainda está preso a ele vai sair e você vai se deslocar daquele lugar. E se algo ficar como fantasma ou demônio, então é problema deles, mas não tem nada a ver com a espécie humana, porque também nossa parte que é uma pouco assim devilish ou demoníaca é luciferiana, e aquele fator lá, do fator do Renzus, que é do Darwin, que diz que nós somos um pouco de macaco, o fator R ou R, que é de macaco, dos apes ou dos primatas, ele, na verdade, o ar aí não é de Renzus, e sim do reptiliano. Ar de reptiliano, ou poderia ser até de Draco. Mas, e é esta parte aí que vai para o inferno, essa parte aí, porque não pertence à espécie humana. A espécie humana antes não era dessas criaturas aí. E uma parte nossa que é mal é do Draco, é dos reptilianos. Ok? Então, essa parte aí que vai para o inferno e o resto não vai. De fato, mesmo que alguém seja um cavalheiro, mas não tenha força espiritual suficiente por meio da prática espiritual, ele pode se tornar um fantasma quando morrer. Isso é porcaria, cara. Porcaria. Tu estás desmiolado, estás delirando. Isso ocorre porque ele é atacado por fantasmas de nível superior e é controlado por eles. Assim como a Terra, também nas outras regiões do universo, o poder está certo. Ou você está falando que o poder está certo. Então quer dizer que seus mestres que têm o poder estão certos. Então isso já mostrou que você segue os reptilianos. Obrigada por confirmar. E apenas os mais fortes sobrevivem. Lindo, né? E é assim que vocês fazem aqui na Terra. Tanta caça que tem na Índia. Isso aqui são princípios indianos, do hindus. Tanto caça que tem na Índia. Os miseráveis, uma pessoa morrendo na rua. É tua calma. Ninguém quer saber. Claro que existem também instituições que ajudam as pessoas, mas são poucas hindus, são mais as cristãs que ajudam as pessoas pobres lá, que tem demais, e os idosos que são jogados fora de casa. Então, esses povos, parece que eles realmente, como eu já sabia, eles louvam os luciferianos. Fantasma, demônio teu, energias negativas de um nível superior, com sua alta força espiritual, torna os corpos sutis de cavalheiros de menor força espiritual, fazem coisas contra sua vontade e indiretamente se tornam fantasmas. Ao longo do período do tempo, o corpo sutil do cavalheiro também sucumbe e se torna fantasma, obtendo prazer ao atormentar os seres humanos e ao realizar seus desejos mundanos por possuir
seres humanos. Isso acontece quando o corpo está lá há muito tempo, aquele corpo astral, e ele já está cheio, ele não consegue aguentar mais tanto sofrimento. Porque aqueles sofrimentos já são metidos a propósito para fazer as pessoas se tornarem um monstro e trabalhar para eles. Porque quando você trabalha para a força do mal, você é mandado para planos de existência físico, onde você vai trabalhar para o Lúcifer lá, para o diabo, que seja, para as forças do mal, e para instigar as pessoas ao mal, entende? E não que eles sejam parte humana, não que eles sejam fantasma, mas que eles se tornaram um tipo de diabo naquele lugar. A moral aqui é que, se não empreendermos a prática espiritual de acordo com os 6 princípios básicos universais da espiritualidade e não reduzirmos nosso ego, então a probabilidade de nos tornarmos fantasmas depois de nossa morte é muito alta. Quem não se torna fantasma? Eles são tipicamente pessoas que fazem prática espiritual com a intenção de alcançar a realização ou religiosos, a última palavra do espiritual. E eu não acredito nisto, que também os religiosos também podem virar fantasma. Tem menos impressões na mente, menos defeito de personalidade, etc. Tem um ego baixo, estão acima do nível espiritual 50%. Isso tudo é, como se fala, dogmatismo e burocracia e políticas astrais. E tudo isso é porcaria. Todo mundo tem merecimento, porque todo mundo vem da força suprema. Após a morte, as pessoas passam para as regiões mais altas, como o céu e além. Os fantasmas não podem influenciar ou levá-los sob custódia devido à sua força espiritual e proteção de Deus. E o Deus aqui que estão a falar são os mestres já que estão ascensos. Mas isso não quer dizer que eles não sejam Lúcifer e não trabalhem para o Lúcifer, porque Lúcifer, ele é dividido em várias facetas. Ele pode ser uma mulher que se diz uma deusa, uma diaba deusa. Ele pode ser um travesti, ele pode ser um macho, um andrógeno. Ele pode ser um anjo, ele pode ser um demônio, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que dá na mente dele, ele se transforma. Então, aqui, a proteção de Deus aqui que eles falam, já vem dos alienígenas, já vem dos cabalos que já domina todos e tudo aqui. Ok? Então, mas Deus definido não existe. O que existe é uma força suprema indefinida. Mas o que eles, através das religiões, o que eles fazem é louvar um ser que se afirmou semideus. Um ser que se diz Deus. Então, por isso que as pessoas têm que tomar cuidado com as religiões. Nível espiritual e fantasma. Em todas as sessões sobre fantasmas, nós referimos a fantasma de nível superior, energias negativas que têm muita força espiritual como resultado de intensa prática espiritual e penitência. Nope. Eles são da ordem draconiana e da ordem dos magos negros, e eles não são basicamente e realmente humanos. Já são de outro caste, não humanas. A força poder espiritual de um santo no nível espiritual 100% é uma serpente negra Kalanaga, são aproximadamente as mesmas. Entendo. Então quer dizer que uma serpente, um demônio serpente e um santo tem o mesmo valor, né? Sei. No entanto, as principais diferenças entre eles são:
Um santo pratica a espiritualidade com a intenção de entregar seu corpo, mente, riqueza, ego a Deus para se fundir com ele. Uma energia negativa de nível superior, como uma serpente negra, ou um feiticeiro sutil, mantreco, compreende prática espiritual com a intenção de obter poderes sobrenaturais. Portanto, possui muito ego. E também para afetar as pessoas. O santo se identificaria mais com o princípio de Deus ou com a alma interior. A energia negativa de nível superior, por outro lado, está muito orgulhosa do fato de que ele tem força espiritual e se identifica com o Lúcifer, isto é, seus 5 sentidos, mente e intelecto. Eles seguem e trabalham para a falange do mal, fala a verdade. Tem muitas coisas aqui não ditas aqui claramente, porque eles estão omitindo. Para ter prazer em incomodar os outros. Alguns fantasmas, eles são idiotas, têm impressões profundamente enraizadas em suas mentes subconscientes sobre perturbar os outros. Como resultado, eles estão continuamente envolvidos em incomodar os outros. E também porque eles estão confusos, eles não estão completos, eles não sabem quem eles são. Mesmo aqueles fantasmas que não tinham tais intenções, podem começar a incomodar os outros. Isso acontece devido à companhia de outros fantasmas, ou depois de gozar o poder de incomodar os outros, quando eles são forçados a fazê-lo por fantasma. Não são fantasmas, seu idiota, são demônios. Eles então começam a gostar e depois se entregam indiscriminadamente. Porque eles não sabem quem eles são perdidos. E aquele não é a parte nossa humana, espécie humana. Aquilo é outra coisa. Desejos satisfeitos são outras razões pelas quais as pessoas se tornam fantasmas após a morte. Como o fantasma não tem um corpo físico, eles não podem satisfazer seus desejos. A ânsia é em primeira mão, portanto, eles possuem outras pessoas vivas com desejos, anseios correspondentes aos seus e os exploram para satisfazer seus desejos através deles. Dependendo de quão franca ou forte a pessoa possuída, seja psicológica e espiritualmente, o fantasma deve trabalhar por um período variável de anos para anular a resistência inerente àquela pessoa. Quer dizer, eles continuam a... E não são fantasmas, eles são os mais demônios, eles continuam a persistir e a tentar perturbar as pessoas irredutivelmente até conseguir seus objetivos. Eles não desistem, eles não são humanos. Só então ele pode controlar a pessoa o suficiente de modo a satisfazer seus desejos. Nope. Eles não são humanos. Eles têm seus mestres que os forçam para... Eles manipulam esses seres a fazerem isso. Se, por exemplo, a pessoa A prejudicou seriamente a pessoa B e a pessoa B morreu, o corpo sutil da pessoa B pode deixar seu corpo físico em impressões profundas de vingança. Nesses casos, existe uma alta probabilidade de o corpo sutil da pessoa B se tornar um fantasma e tentar atormentar a pessoa A com o objetivo de se vingar. Pode ser um evento único ou um processo prolongado. Isso pode acontecer. Isso eu concordo. Mas vai depender se a pessoa A for pedir perdão ou for forte demais. Entende? Mas se ela tiver que pagar karma, o A tiver que pagar karma, ela vai pagar karma. Por isso que eu sempre pedi perdão aos meus entes queridos que já se foram. Sempre pedi perdão antes deles irem.
Um exemplo de um evento único é o local em que um fantasma busca e consegue vingança, orquestrando a morte da pessoa responsável por sua morte quando está na Terra. Isso eu não acredito, porque se isso acontecesse, todos os serial killers estariam mortos. Todas as pessoas que matam outras seriam mortas e não são. Então não é verdade. Também poderia ser um processo demorado, em que um fantasma continua atormentando uma pessoa ao longo dos anos de diferentes maneiras para se vingar. Mas ela vai perturbar, se ela não matar diretamente, ela vai perturbar a mente daquele salafrário que a matou, de seus perseguidores. Pode ver que as pessoas que matam as outras, elas não vão ter paz nenhuma, a não ser que foi para se defender e não atacar. Entende? Se você mata porque você está se defendendo é uma coisa, mas se você mata por ego, porque a pessoa não fez teus desejos, por rancor, por ódio, por inveja, por frustração, por recalque, aí você está frito. Aquela alma não vai te deixar em paz. E você vai morrer, se não morrer naturalmente ou um desastre, você vai morrer louco. Às vezes pode durar muitas décadas ou pode continuar mesmo com os descendentes da pessoa. É verdade. A energia espiritual da pessoa B era limitada quando ele estava vivo, pois era distribuída entre muitas cabeças, como ganhar a vida, blá 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 blá. Contudo, portanto, aqueles que não tiveram muita influência ao viver ainda podem influenciar os outros após a morte. É verdade, eu acredito nisso. Para atormentar os buscadores, os que buscam a Deus praticando a espiritualidade fazem com que o componente sutil básico do energia negativa suba. Isso acontece em maior medida quando eles se esforçam para inspirar e ensinar outras pessoas a praticar a prática espiritual. Isso ocorre porque, ao fazer com que muitos adotem a prática espiritual, o componente sutil básico das energias negativas aumentam muitas vezes. Como os próprios fantasmas consistem num componente sutil básico de energias negras, eles sentem angústia em um ambiente que possui um componente sutil básico mais alto de energias positivas e claras. Os fantasmas, portanto, atormentam, não são fantasmas, seu ideia, são demônios, atormentam os buscadores de Deus a fim de criar obstáculos em sua prática espiritual ou pará-la completamente. Eu era muito perseguida quando eu seguia religiões, muito perseguida mesmo. E não quer dizer que porque você tem uma religião você vai deixar de ser perseguido, muito pelo contrário. A probabilidade de ataques de fantasma é intensificada com o aumento da prática espiritual de alguém. Isso pode acontecer. Isso é especialmente verdade quando os buscadores ajudam os outros a começar a sua prática espiritual. No entanto, os buscadores também ganham maior resistência a ataques de fantasmas. Não são fantasmas humanos. Isso ocorre porque o nível espiritual de um buscador aumenta com a prática espiritual e ele é cada vez mais capaz de adquirir a proteção dada de Deus, por Deus. Mas quem é esse Deus? Que Deus? Alá, Jesus, Yahová, Javé, Buda, Krishna, quem? A proteção de ser recebida pelas pessoas que praticam a prática espiritual por elas mesmas, além de inspirar e orientar a sociedade a fazer o mesmo, é cerca de 10 e 20%. Só isso. Nossa, que Deus pirangueiro é esse? Mão de vaca. A mais, respectivamente, do que a força dos ataques dos fantasmas. Não são fantasmas, A proteção de Deus é uniforme para todos, mas aqueles de níveis espirituais mais elevados e aqueles que orientam a sociedade a praticar a prática espiritual devido aos seus egos menores são capazes de recebê-las mais. Eles não são Deus, eles são os cabales que inventaram as religiões que protegem vocês. E eles governam também o céu e o inferno.
Isso aqui parece um cachorro, sei lá. Parece que colocou botox na boca. O que os fantasmas demônios querem de nós e qual é o objetivo deles? Onde existe fantasma de energias negativas? Fantasmas existem também na região Nether, que é o umbral de lá da região da Terra, e também estão na Terra e afetam ou possuem seres humanos. Claro, eles afetam porque eles não são humanos. Por uma questão de simplicidade, embora tenhamos mostrado os planos de existência um sobre o outro nesse diagrama, na realidade, ok, blá blá blá, eu não quero falar sobre isso. A região Nether, para ser mais preciso, é uma região que está alinhada longe de Deus. No entanto, quem é Deus? No entanto, nós o descrevemos como um plano positivo, pois corpos sutis dessa região ainda têm a chance de nascer na Terra para progredir espiritualmente. Uma vez que corpos sutis regridem para qualquer uma das regiões do inferno, existe uma possibilidade remota de nascer na Terra e progredir em direção a Deus. Aí viram demônios, né? Onde existe fantasma de acordo com seu poder espiritual? A região em que fantasmas de energia negativa existem vários de acordo com o poder espiritual, as capacidades dessa região. Com o aumento do poder espiritual, os fantasmas se tornam ainda mais sutis e são encontrados em regiões negativas progressivamente mais profundas. Quanto mais profundas eles são, mais sutis se tornam-se. Pura fumaça. Assim, fantasmas que têm menos poder espiritual são encontrados na região inferior. Os fantasmas que existem nos degraus mais profundos da região do inferno são progressivamente mais poderosos e maus. Claro, eles são demônios, eles não são mais fantasmas. Movimento de fantasma-demônio. Fantasma pode se mover através de grandes distâncias físicas na região da Terra em questões de segundos. Eles também podem se mover muito facilmente entre a região da Terra e as regiões sutis em apenas alguns segundos, lógico. Fantasmas que agora já adquiriram todos os seus dons que foram lhe tirados quando o corpo é colocado nesse corpo físico. Fantasmas das regiões mais sutis do universo podem viajar para regiões mais densas ou físicas, como a região da Terra, à vontade. Por exemplo, fantasma da terceira região do inferno pode facilmente ir para a região do umbral ou Earth, ou Terra. Por via de regra, pessoas o corpo sutis da região da Terra e da região inferior, respectivamente, não podem visitar regiões que são mais sutis, isto é, as regiões positivas mais altas, ou as mais baixas do inferno ou do céu. Onde existe fantasma na Terra? Fantasma existe uma variedade de lugares na Terra. Eles podem criar um centro para si mesmo em objetos vivos e não vivos. Eles não são fantasmas, são reptilianos demônios. E eles podem criar sim um portal por centro. Queremos dizer um lugar onde eles armazenam suas energias regra. O centro atua como ponto de entrada e um ponto de receber ou transmitir sua energia negra. Fantasmas geralmente criam um centro para si mesmos nas pessoas, árvores, casas, equipamentos elétricos. Eles não são humanos. Quando eles criam um centro para si mesmos nas pessoas, é para satisfazer seus desejos como comer, beber, fumar, sexo, para receber uma questão de débito, de karma. Uma vez que os fantasmas são constituídos pelo princípio de absoluto, são ou gases, não se pode vê-los sem uma visão sutil. É provavelmente que fantasmas sejam encontrados perto do seguinte: seres humanos. Fantasmas existem ao redor, dentro e fora dos seres humanos para satisfazer seus desejos, buscar vingança, acertar suas contas com essas pessoas ou obter prazer por atormentá-las. Os fantasmas ocupam qualquer parte do corpo físico, mente ou intelecto da pessoa. Isso é comumente conhecido como possessão demoníaca. Então, se é demoníaca, não é fantasma, moron. Isso aqui é um reptiliano, não um fantasma, nem soube desenhar bem.
A duração da possessão demoníaca pode se estender por muitos anos ou através de nascimentos. Na maioria dos casos, a pessoa não sabe que está possuída ou age de acordo com o desejo daquela entidade possuidor. Se o fantasma reside dentro ou fora da pessoa, o objeto possuído é de importância acadêmica. Isso ocorre porque a extensão do controle exercido por um diabo sobre um ser humano não está relacionada a se ele reside dentro ou fora de uma pessoa. Animais. Fantasmas são encontrados somente em animais, eles raramente existem dentro de animais. No entanto, o fazem quando querem incomodar a humanidade, controlando-a. O animal possuído se tornaria selvagem e atacaria os humanos, causando sofrimento a eles. Alguns animais e pássaros, como cães, cavalos, corujas e corvos, são mais sensíveis à presença dessas entidades. Quando cães são encontrados latindo ou uivando repetidamente durante a noite sem motivo aparente, pode ser porque sentem a presença de criaturas densas do abismo que não são também humanas. Vegetação. Geralmente esses fantasmas se empoleiram na vegetação. Aqui, novamente, são favorecidas as árvores cujas frequências são semelhantes às dessas criaturas. Tudo no universo tem uma certa frequência, então as árvores também têm. Por exemplo, a bananeira, ela atrai muito o tipo de fantasma vampiro, os vampiros e outros. Já o pé de manga, ela atrai muito aqueles demônios assim com uma visão de macaco, a mangueira. Uma aura, uma manifestação dessa frequência. A árvore de tamarindo, como mostrando na figura, é um exemplo comumente conhecido e documentado. Os fantasmas também frequentam árvores como a figueira indiana, figueira sagrada. E não são fantasmas, necessariamente. Muitas vezes após a morte, as pessoas continuam ligadas mentalmente ao objeto que costumavam gostar quando viviam na Terra. Seus corpos sutis vagam em torno de itens como uma cadeira, propriedade, etc. Por exemplo, se uma mulher que faleceu ainda estiver apegada às suas joias de diamante, sua mente ficará vagando pelas joias. É verdade isso. Tais objetos são conhecidos como objetos assombrados. As pessoas que os usam podem enfrentar muita angústia se o corpo sutil, por qualquer motivo, estiver infeliz por usá-lo. Se o objeto é possuído por um fantasma, o sofrimento experimentado pela pessoa que entra em contato com ele ou a usa é ainda mais devido à energia negra associada àquela entidade. Os lugares assombrados. Quando a terra é tomada por meios violentos, se as vítimas morrem no processo, os corpos sutis assombram o local. E não precisa até ser uma pessoa que morreu também de causas naturais, como uma doença, mas morreu na propriedade. Elas estão apegadas ali, elas ficam lá. E principalmente aquelas que morrem de homicídio. É tão ruim matar as pessoas, isso faz um mal incrível na terra, nos lugares, etc. Então as pessoas têm que ter consciência de não tirar a vida daquela pessoa antes do tempo. E também existe a possibilidade desses assassinos já terem um encosto neles, mandando eles fazerem tudo isso. Eles não permitem que ninguém entre nessa área. Eles atormentam qualquer invasor. Esses lugares são conhecidos como lugares assombrados. E o pior de tudo é que tem portais em soltões, no ático, né, no porão, no sótão, no porão. E eles também atraem energias, criaturas saurianas, demoníacas, que geralmente atuam também com eles. Entende? É o caso de você coça a minha coça e eu coço a sua. Entende? Você faz um favor e eu faço a minha. Eles trazem coisas assim demoníacas para espantar os moradores que invadem suas propriedades, porque eles se veem ainda vivos. E eles estão vivos, mas só que não aqui no mundo físico.
Casa assombrada. No exemplo acima, com o tempo, alguns habitantes da casa podem perder a vida e seus corpos sutis também assombram as estruturas ou a propriedade. Mais tarde, principalmente quando os móveis daquele falecido, os objetos daquele falecido permanecem lá nas estruturas e nas propriedades. Mais tarde, até pessoas de fora experimentam angústia na forma de ouvir vozes ou gritos no dia de lua cheia ou meio da noite. Então é conhecida como uma casa mal assombrada. Se uma pessoa foi assassinada ou perdeu sua vida acidentalmente em um veículo, seu corpo sutil assombra o veículo. Isso não necessariamente acontece em todos os casos, também depende de outros fatores como o destino da pessoa, seu nível espiritual, número de impressões negativas, ego e natureza das ações durante a sua vida. Quando as pessoas experimentam repetidamente várias formas de angústia inexplicável dentro ou ao redor daquele veículo, como se sentia apreensivo, sentia uma presença dentro ou ao redor do veículo saindo de controle, isso é verdade. E também precisamos saber quando a gente compra alguma joia, um carro de segunda mão, uma propriedade, a gente tem que saber a história daquele objeto, entende? Para saber se pertencia a algum morto. Imagina a pessoa ficar à mercê da herança de um morto, como aquilo é amaldiçoado, eu fico imaginando. Em muitos casos de acidentes fatais, os corpos sutis das pessoas mortas envolvidas no acidente assombram o local. Isso é verdade, isso é verdadeiríssimo. Irritados com a própria morte, eles causam outros acidentes de carro. Muitos dos corpos sutis dessas vítimas frequentam essa parte da estrada, é verdade. Com o tempo, seu número continua aumentando e os acidentes ocorrem com muita frequência. Ou pode ser também uma entidade ruim maligna que causou o original acidente, o primeiro acidente naquela vicinidade, naquele local, e aquela mesma entidade demoníaca que causou aquele acidente fica dono ou mestre daquela alma que torna-se um zumbi ou torna um escravo daquela entidade, e que ele diz que se elas quiserem livramento, sair daquele sofrimento, elas terão que atrair mais acidentes. Então fica esse círculo de acidentes que não param. Então é melhor evitar lugares amaldiçoados assim. Com o tempo, seu número continua aumentando e os acidentes correm com muita... A mesma coisa é um local onde uma pessoa morreu afogada. Geralmente naquele local tem uma entidade não boa que causou aquele acidente original. Aí aquela alma fica atraindo outras pessoas. Só assim ela é liberada, depois a outra é liberada, depois a outra que causa mais morte é liberada, e isso nunca para. Fica um círculo vicioso. A menos que sejam tomadas medidas no nível espiritual para libertar esses corpos sutis desapegos, o acidente continua apesar de qualquer esforço para contê-los no nível físico. É por isso que alguns pontos são propensos a acidentes, apesar de estarem em um trecho relativamente reto da estrada, justamente com sinais claros de serem locais propensos a acidentes. Algumas pessoas constroem pequenos memoriais nesses locais em memória do falecido. Ao fazer isso, o corpo sutil da pessoa se apega ao memorial do local do acidente. Devido a isso, o progresso do corpo sutil na região sutil destinada é dificultado. Como resultado, o corpo sutil experimenta sofrimento, delegacias e também precintos policiais. E principalmente aqueles que têm pena de morte, onde tem muitas rebeliões e pessoas são mortas lá, e aqueles que morrem enforcados com a pena de morte e com injeção letais, elas ficam vagando por lá. Os corpos sutis de presos que sucumbiram à tortura policial assombram as celas em grandes partes.
Essas são uma das razões pelas quais não se sente agradável nas delegacias de polícia onde essas mortes ocorreram, isso é verdade. E também cadeias. Corpos sutis de muitos daqueles que foram enforcados justamente assombram as cadeias. Verdadeiríssimo isto. Sem falar nos hospitais, que lá tem muitos demônios esperando aquele corpo morrer e eles vir lá para sugar as últimas energias que lhes faltam. A mesma coisa também nos cemitérios. Cemitério, asilo de loucos. Lá tá poluidíssimo. Lá tem uma miséria astral terrível, sutil. Os corpos sutis de muitos dos que morrem depois de lutar pela vida em um hospital assombram as estruturas. A presença desses corpos sutis ou daqueles que se tornaram fantasma cria um ambiente de negatividade. Isso afeta a pessoa doente, bem como a presença ou a visita de parentes e amigos. Eu não gosto de hospital, me sinto sugada lá, me sinto mal mesmo. Eu não sei agora, mas antigamente, porque a última vez que eu fui ao hospital foi em 2017, 2016 eu acho. Visitar uma filha. O efeito dessa negatividade pode se manifestar em um processo de cicatrização atrasada. Alguns pacientes vulneráveis, seus visitantes ou residentes do hospital podem ser afetados ou possuídos por fantasmas. Não são fantasmas, idiota, apenas são demônios que lá estão esperando por morte. Porque aquele lugar tem uma energia muito negativa de dores, de pessimismo. O fantasma durante sua permanência no hospital sem o seu conhecimento. Cemitérios e crematórios. Muitas vezes, corpos sutis daqueles cujos rituais fúnebres são inadequados frequentam a área. Essa é uma das razões pelas quais muitas pessoas sentem desconforto, peso, cansaço, etc. Depois de estarem nesses locais, claro, cheio de demônios lá, o seu, como é que se diz, seu Zé, Si, né, aquele nome lá, o ceifador, etc. Está lá, os guardiões estão lá. E são todos de ordem demoníaca, saurianas. São negativos. No entanto, na maioria das vezes é atribuída apenas às razões psicológicas. Quando as pessoas experimentam repetidamente várias formas de sofrimento inexplicável em torno de um lugar, pessoa ou objeto, é muito provável que o lugar, pessoa ou objeto seja afetado ou possuído por um fantasma. Os sentimentos de angústia incluem sentimento de apreensão, sentindo uma presença, uma dor, pode ser uma dor nos intestinos, no solar, no peito, pode ser o que mais? Ansiedade, você fica fria e você quer sair dali. Sentindo que toda a energia está sendo sugada, ou mesmo soar frio. Percalços repetidos ocorrendo em um determinado local sem motivo aparente. A presença real dos fantasmas é, no entanto, evidente apenas para aqueles com sexto sentido ativado. Os fantasmas ali causam angústia para aqueles que os cercam ou os possuem. Não são fantasmas, especialmente aqueles que são vulneráveis psicologicamente, por exemplo, ansiosos, deprimidos, ou espiritualmente, por exemplo, baixo nível espiritual, já afetados ou possuídos por fantasmas. Pode ser. O que podemos fazer para nos proteger contra fantasmas? A prática espiritual regular ajuda a construir força espiritual e isso, por sua vez, se torna nossa armadura protetora contra ataques de fantasmas. Antes de entrar em áreas mal assombradas, é preciso orar a Deus por proteção. Junto com isso, cantando continuamente o nome de Deus de acordo com a religião de nascimento. Aumentamos a capa protetora de Deus ao nosso redor. Pode ser um placebo tudo isso. Ou porque se você ajuda os dominadores vão te ajudar. Então, eles vão te proteger de alguma forma, né? Eu deveria ficar longe de descobrir vantagens para não me incomodarem. Para essas pessoas, a Fundação Espiritual enfatiza que é muito importante ser educado sobre onde existe fantasma. E educado aqui não quer dizer boas maneiras, e sim educado igual informação. Educado quer dizer knowledge, informação, conhecimento.
se informar. Onde existe fantasma, e o que fazer para se proteger contra sua influência? Estar no escuro ou ter uma atitude de avestruz sobre a presença deles não exclui de seus efeitos nocivos. Pelo contrário, fica mais fácil para os diabos, não são fantasmas, são diabos, afetarem essas pessoas, porque devido à sua ignorância elas não tomam as devidas precauções para se proteger. Isso pode ser verdade. A ignorância às vezes é muito prejudicial às pessoas, por isso que é muito bom procurar conhecimento ou se educar. Onde existem fantasmas, se os fantasmas praticam para mim tornam-se bons. Então, as diferenças. A principal diferença está na intenção por trás da prática espiritual. Para os buscadores, é dissolver seus 5 sentidos, mente e intelecto, em direção à realização de Deus. Ao dissolver os 5 sentidos, mente e intelecto, como é que você vai fazer isso aqui, meu senhor? Nós estamos circulados, rodeados de influências. Queremos nos identificar com a alma ou Deus dentro de nós, em todas as nossas atividades na vida. Para um diabo é ganhar poder ou energia espiritual. Para um buscador não significa reduzir o ego, que é uma função dos 5 sentidos, mente e intelecto. E para o diabo, melhorar o ego. Diminuir versus melhorar desejos. Um verdadeiro buscador se esforça para reduzir desejos, enquanto os diabos usam suas energias espirituais para satisfazer seus desejos por possuir pessoas que não são fantasmas de pessoas humanas. A belief tem prejudicar a sociedade, a elevar e prejudicar a sociedade. O verdadeiro buscador trabalha para melhorar a sociedade em um nível espiritual no sentido universal da palavra, enquanto os diabos acumulam energia espiritual para prejudicar a sociedade. A linha inferior é que praticar prática espiritual e ganhar poder espiritual é semelhante a trabalhar em uma empresa para ganhar dinheiro. Além disso, o que as pessoas finalmente pretendem fazer com esse dinheiro depende muito dela. O propósito para o qual se usa a energia espiritual define se seguimos o caminho de buscador ou o caminho de fantasma. O que, rapaz? Acho muito difícil isso. Espontâneo pratica espiritualmente torna-se bons. O fantasma comum, demônio aqui com garlande, com a barrigona, gordos. Sou worm, serpente negra, female goblin, a bruxa, o espírito e o mago. Em algumas ocasiões, os fantasmas se materializam e podem ser capturados em fotografias. Legal tudo isso. Depois chego lá. Oh my gosh. Ok. Fantasma da força relativa, espontâneo demônios. Então, o universo invisível de forças escuras, obscuras, são ampla, muito ampla. E nem todos são realmente humanos, a não ser que aquela pessoa tenha morrido, e quer dizer,
tenha se reencarnado aqui, já vindo direto do inferno, quer dizer, a parte daquela pessoa já é demônica. São as pessoas que causam muito danos à sociedade. São pessoas de energias muito negativas, são os serial killers. Ou pode ser também que as pessoas também estejam sobre a influência dessas entidades ruins aqui, que não são humanas. Eu ainda continuo a manter o que eu acredito que não sejam humanas e pronto. Essas são criadores do Lúcifer, são criações do Lúcifer, ok? E as pessoas que, se algum fantasma chegar a se tornar demônio, é porque eles foram induzidos a isto. Depois de passar muito tempo lá, aquele corpo sutil passa muito tempo lá no inferno e decide se livrar, e para obter sua karma esquecida e se livrar da pena, uma pena que ele não merece em primeiro lugar, porque todos nós somos parte de Deus. Isso tudo é uma brincadeira, é um jogo macabro, ok? E aquelas pessoas que decidem ser um monstro assim, é porque decidem se juntar a Lúcifer simplesmente assim. Aí eles se tornam uns mas não precisa ser assim. Que fantasma nós vamos ver? Os fantasmas existem na dimensão sutil, isto é, além da compreensão dos 5 sentidos, mente e intelecto, por isso que eles não são vistos. Claro, né, meu senhor, ele possui uma composição diferente. Atenção principal, como já não é possível que aconteça. Aparições o aura, a água, terra, fogo, a ar. Eles podem vir assim, de forma de ar ou gases, fogo, água. E aqui, quando vocês se materializam solidamente, assim, mais fisicamente, eles obtêm a formação, a composição da Terra, eta. Fica como aquele fog, aquela neblina. Em todos os casos, para se materializar, o princípio absoluto da Terra e seu componente sutil Tamar entusiasmado deve estar presente. Consulta o artigo. Quando os fantasmas se materializam enquanto agem apenas através do princípio absoluto da Terra, sua densidade aumenta e são mais percebidos pelo olho liso pelas lentes fotográficas. As fotografias das aparições que aparecem como a presença sombria negra são típicas da materialização agindo através do princípio da Terra absoluta. Se eles se materializam agindo através do princípio da água, junto com o princípio da Terra, tornam-se visíveis de uma forma fluida. Um exemplo desse tipo de materialização é o ectoplasma, um vórtex ou uma aparição de cor esbranquiçada. Se eles se materializam agindo através do princípio do fogo absoluto Tejativar, junto com o princípio da terra absoluta, eles aparecem como objetos brilhantes, como orbes. Aqueles são alienes e demônios,
Se ele se materializa assim através do princípio do A absoluto, justamente com o princípio da Terra absoluta, ele aparece de uma forma muito fluida. Se ele se materializa o princípio do Eta absoluto, a caixa, junto com o princípio da Terra absoluta, aparecerão como neblina ou névoa. Nem todos são fantasmas, sinto muito. A seguir são apresentados desenhos baseados no entendimento sutil de fantasmas, demônios, visto desenhado por Angelique. Eles não são fantasmas, seus idiotas. Isso são gases. Esses não são de forma humana apenas, são de outras criaturas saurianas, reptilianas, demoníacas. Então, Eta seria assim: ar, fogo, água, eu já vi um assim subir no céu, aqui perto de casa, perto das árvores. Saiu da árvore e subiu para cima. Mas lógico que não foi fantasma, foi outra coisa. Ai, que fome, eu vou comer, eu não aguento mais. Quero terminar tudo isso e vou comer. Características de symbiotic of true existence. Eyes are strong in the whites of his eyes. Esse desenho baseado no conhecimento sutil mostra o sutil feiticeiro, um fantasma superior. Não é fantasma, seu idiotas. Estava incomodando Sujata. Isso são jinins ou saurianos. Eles não são fantasmas. Foi um indiano que desenhou tudo isso através de suas percepções clairvoyantes.
essa entidade aqui passa por um estado meditativo para ganhar mais a energia espiritual e vem do 7ª região do inferno. Pode se manifestar, pegar a forma de qualquer coisa. Pode se manifestar em qualquer momento, em qualquer nível e velocidade. Tem uma serpente amarrada ao redor disso. São reptilianos. Eles podem se transformar em humanos, mas não são humanos, são idiotas. Não gosto de gente burra. Esse é um desenho baseado no conhecimento sutil do feiticeiro, o fantasma superior que possui o Dr. Data. Ele foi a causa raiz do sintoma apresentado pelo Dr. Data. O sintoma incluía peso corporal, lentidão de movimentos, embotamento intelectual, dificuldades em falar. Um fato interessante é que, durante a infância, o Dr. Data costumava ter pesadelos frequentes de uma cobra que o perseguia. Ele acordava encharcado de suor e haveria urinar frequentemente na cama. E são reptilianos ou são cipriano. Ele não é assim bem humano. Eu já vi esse, mas ele estava com duendes, ele não estava com a cobra. Ele dizia ser um mago. Macho. Ele ri para mostrar que ele usa Colgate em colinas. Ele para mostrar que ele sabe tudo e vê tudo. Seus olhos são fortes e ele briga com seus olhos. Ele não tem cabelos, só alguns fios. E tem bedes. Essas coisas aqui, eu esqueci. Beads, não. As manchas vermelhas na cabeça é por causa da queda de cabelo. Careca. O Wesley White Scarpa, ele coloca um lenço no pescoço para esconder as marcas das feridas feitas pelas influências positivas sobre ele. Ele possui seus desejos espirituais de seu mestre. E são demônios, nunca foram humanos. E sai pra lá, Vadri Retro também. E é bom não olhar para essas coisas. Isso aqui from do 4ª região do inferno. É andrógeno, pequeno e magro. Eu acho que eu vi essa coisa numa mangueira lá no Recife. Esconde de tudo. Shout quer dizer grita e esconde de influências positivas. Ele não grita, ele faz esturro, assim, rosnado, não é rosnado, é aquele uivo, numa mangueira. E
anda ao redor e caminha como um aleijado. Que era por longos períodos. E quando ela chegou perto de um santo, e bem consagrado. Vadri retro, some de mim. Vadri retro. Vadri retro. What the heck, man? You keep on show, what's this? What? Breve introdução à galeria como são os fantasmas. Hoje em dia, imagens de fantasmas e um idiota daquele falando lá que aquelas coisas feias lá, demônios, são fantasmas. What the heck, man? Que tipo de religião é essa? Que louva, quando uma pessoa chega a um ponto de dizer que não existe demônio, mas existe fantasma, essa pessoa seria melhor e mais sábio para essa pessoa procurar pensar além do que ela acha que sabe, além da caixa, além das suas doutrinas. Porque como é que um ser humano podia se tornar assim? Aqueles são demônios. Se você não acha que existe eles, então você os louvam. Porque o demônio que é isso, que as pessoas não achem, não acreditem que eles existam em primeiro lugar. E eles vão falar que tudo isso são os humanos, porque eles odeiam os humanos em primeiro lugar. Eles fazem tudo para nos destruir, a família e tudo mais, e a terra e tudo mais. E sinceramente, vocês aí que acreditam nessas coisas, que acreditam que isso seja fantasma de espécie humana, ou vocês são os demônios, ou vocês seguem e louvam demônios, doutrinas luciferianas. Não tem outra explicação, ok? Então, é isso por agora. Então é isto. Fantasma existe, mas essas coisas horríveis que eu mostrei aí, nada tem de fantasma. E quem achar que são fantasma, então estão doentes, mentalmente doentes. Todas essas doutrinas aí que vem desse védico aí, que vem desses indianos, kardecista, espiritual, tudo isso, dizer que essas coisas aqui são humanas, pelo amor, nem isso aqui é humano, apenas tira uma forma humana. Isso aqui é uma vampira, ele é vampira, que não tem nada de humana. Eu acho que os fantasmas podem sim ficar na sua propriedade, mas é uma parte deles que não são, que não estão cientes de quem são eles, estão incompletos, não estão cientes de quem eles são, estão perdidos e às vezes eles têm medo de ir para outro lugar para sofrer, então eles ficam lá em sua propriedade, ok? Mas se tiver assim uma coisa assim, arranhões nas pessoas, doença, brigas em casa, aquilo não é mais humano, aquilo é demônico, uma possessão demônica. E geralmente, como eu falei antes, um fantasma pode sim obter uma ajuda demônica para retirar uma pessoa no corpo físico que
que ele acha que está invadindo o seu espaço e sua propriedade, ok? Mas não quer dizer que eles são demônicos, que a parte ruim daquilo é de espécie humana e etc. Ok? Então é isso.